Bom dia, estamos, portanto, no nosso 12º encontro, neste sábado, dia 17 de outubro de 2020, dialogar sobre como é que deverá você proceder em 2021, depois da pandemia. Você que pode estar na situação de devedor de imposto. Então, repito, como deverá você proceder em 2021, depois da pandemia? Você que pode estar devendo IPTU, pode estar devendo ISS, pode estar devendo TFF, que não foram pagos em 2020 e que não tem a possibilidade de cumprir a sua prestação em 2021, mesmo os impostos que vençam lá. Eu pediria que você escutasse isso, porque o quadro que se descreve para 2021 não é dos mais alegres, mas cada qual de nós, atuando no seu microcosmo, poderá reverter este quadro. Sou daqueles que não têm pessimismo, sou daqueles que acham que é possível tudo, que o homem é capaz de todas as suas vitórias. É claro. O que eu estou querendo que em 2021 você possa ter essa condição, entendeu? Nós, portanto, vamos lhe trazer este quadro do momento para você entender porque que é você quem vai ter o sucesso. Olha só, não respondo as perguntas porque nosso diálogo do dia 10 não houve perguntas. Portanto, eu também queria dar um outro aviso, vou repetir no meio. Nós queremos modificar o horário desse nosso encontro. Em vez de sábado, 10 horas, sobretudo nesse momento em que foram abertas as praias, foram abertos todos os outros elementos de lazer, que ficamos nós 7 meses confinados. Então, em vez de sábado às 10 horas, eu queria que você anotasse que vamos para as terças-feiras, às 19 horas. Por isso, acho que dia 20 já faremos uma experiência. Estaremos juntos nessa terça-feira, 20 de outubro, nesse encontro. Dito isto, eu queria, dentro do tema, lembrar que deve haver uma preocupação com a situação do contribuinte de impostos depois da pandemia. Seja ele pessoa jurídica, portanto, empresas que são responsáveis pela criação de empregos, seja esse contribuinte pessoa física. Devemos ter uma preocupação com a situação desse contribuinte. Vou te dar uma notícia: os meios de comunicação, jornais, emissoras de TV e os digitais, os elementos digitais, no país. 15 milhões de desempregados. Some a esses 15 milhões
de desempregados, mais 15 milhões de pessoas que não estão procurando emprego e por isso estão fora da atividade, especialmente os jovens. Não estão procurando porque certamente retornarão à sala de aula um dia. Não estão procurando porque certamente não tem ainda empregabilidade. O fato é que eu tenho um universo de 30 milhões aproximadamente nesse contingente. Isso é quase 1/4 da população brasileira. Anote, sem trabalhar. Desses 15 milhões sem trabalhar, porque estão desempregados, não estou falando dos que ainda não estão procurando emprego, e às vezes não estão procurando emprego porque estão recebendo aquela ajuda que o governo federal portanto, do montante dos brasileiros, perdão, 1/3 desses desempregados, 1/3, no montante de 4 milhões, estão na região Nordeste, região que possui o maior número de estados, são 9 estados no total. Vamos lá: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. São 9 estados, incluído a Bahia, que é, do ponto de vista econômico, mais expressivo dos 9, compondo uma região cujas características físicas diversificadas comportam uma classificação em 4 sub-regiões. Algumas das quais, como a Bahia, tem uma incapaz de se recuperar com facilidade. Meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Tendo níveis, portanto, muito variados de desenvolvimento humano, o que dificulta a promoção dos meios de empregabilidade a que nos referimos. Sabe que empregabilidade é a aptidão para ter emprego. Empregabilidade é o preparo para ter emprego. Empregabilidade é, portanto, a capacitação para ter o emprego. E vejam que, especialmente nessa competitividade provocada pela tecnologia contemporânea, ainda piora essa empregabilidade. Por isso, deve haver, sim, uma preocupação com a situação do contribuinte de impostos depois da pandemia. Porque muitos desses contribuintes estão nesse contingente que acabamos de identificar. Bom, você dirá, eu não tenho recursos, eu não pago imposto. Não se esqueça de que a administração tributária tem instrumentos capazes de lhe constranger. Vamos dar o exemplo do IPTU. A primeira coisa que você vai perder é a sua casa, porque ela vai responder na execução, ela vai responder como o bem que vai ser submetido à penhora para que você pague. Disse, bom, mas eu não tenho um centavo em conta e por isso mesmo não posso ser objeto da penhora online. Lê do engano, porque o juiz pode determinar essa penhora online de modo objetivo, sem, portanto, naquele primeiro momento, examinar as condições subjetivas do devedor. E você ser alcançado na sua conta de poupança, na sua conta bancária, por uma decisão judicial.
Mas nós vamos voltar a esse assunto da conta bancária. Nós vamos voltar a essa questão do juiz dar uma decisão objetiva, automática. Vamos voltar a ela. Porque entendemos que nessa hora difícil da pandemia, do pós-pandemia, mesmo a penhora online deve ser apreciada pelo juiz com a subjetividade que cada caso impõe. E, portanto, estamos chamando a atenção também para esse detalhe, os senhores advogados, os senhores juízes. A penhora online, além de ser uma medida, uma providência extremamente violenta, ela não pode ser feita depois da pandemia sem que o juiz tenha a compaixão do devedor e pergunte se o caso dele foi um desses pós-pandemia. Ora, muitos desses contribuintes não terão capacidade contributiva, que é uma coisa que nós estamos batendo aqui. Não terão capacidade contributiva em 2021. Por isso não poderão pagar seus débitos, seus impostos, tanto aqueles impostos devidos em 2020 que não puderam ser pagos, quanto aqueles impostos que vão vencendo em 2021. Este é o quadro. Mas vem a pergunta: o que fazer? Que deverá você fazer depois da pandemia para evitar tudo isso que eu acabo de anunciar? Eu tenho chamado a atenção aqui que deveremos invocar um dispositivo constitucional que está maltratado na medida em que não se tem invocado ele nas execuções. De logo, o advogado vai discutir aquelas questões da lei de execução fiscal, vai discutir o rame-rame do princípio da legalidade, princípio disso, princípio daquilo, lançamento mal feito. Vamos partir para uma nova fundamentação. E essa nova fundamentação que nós estamos batendo aqui nesses encontros, e que você precisa se instrumentalizar. Vamos lá, invocar o parágrafo 1º do artigo 145, que tem um complemento que hoje eu vou trazer para nós discutirmos, que é o inciso 2. O inciso 2 do artigo 150, todos os dois dispositivos aqui mencionados estão na Constituição. Todos os dois dispositivos compõem o que eu chamo de Estatuto do Contribuinte, que é o regime jurídico posto na Constituição para proteger o contribuinte. Que muita gente não se lembra que a Constituição é um documento normativo maior do sistema jurídico, mas que é um estatuto político que no presente momento serve para disciplinar as relações que tem o Estado com o indivíduo. Tratado esse indivíduo como cidadão. Não estamos no tempo, por exemplo, de Victório Emanuele Orlando, ou de Otto Maier, que tratavam o contribuinte como súdito. O imposto será pago pelo súdito. Súdito é quem está sob o domínio de uma autoridade imperial. Eu até acho que há algumas autoridades imperiais no Brasil, em cima e embaixo, lá em cima e aqui por baixo. Mas
contra essas autoridades imperiais, há o disposto na Constituição. Repito que é um documento normativo nesta fase do direito constitucional da cidadania diferenciado. Pois bem, se a Constituição serve para isso, no campo tributário, como eu posso resolver? Antes de fazer outras considerações sobre o procedimento, e que se tivermos mais novidades faremos na nossa conversa da próxima terça-feira às 19 horas, vamos analisar o que aconteceu no caso que eu sempre estou me referindo, que é o caso de Aracaju, está aqui na minha mão. No caso de Aracaju, que é o acórdão, já há um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acórdão 8542. Vou repetir. 8542. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade num processo 20.001 00854, é o número do processo. O relator desse processo, até originalmente, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Lima. Mas houve um relator designado, que é o desembargador Cesário Siqueira Neto. A ementa é ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, há uma questão que eu não sei qual o certo, porque nas considerações iniciais fala-se em uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Já na ementa fala em ação declaratória de inconstitucionalidade. E continua a ementa. Ato normativo do prefeito municipal, quer dizer, prefeito municipal de Aracaju, pandemia de coronavírus, calendário de impostos, exigência, capacidade contributiva, inconstitucionalidade superveniente, deferimento da liminar ad referendo do Tribunal Pleno, decisão do Supremo Tribunal Federal, suspendendo os seus efeitos, objeto do referendo que perde o objeto, prejudicialidade. Vamos traduzir isso para aqueles que estejam acompanhando a live e que não sejam versados nessa linguagem hermética, às vezes, do jurídico. Um partido político que foi um dos autores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou declaratória de inconstitucionalidade, não sei qual das duas, contra o ato de cobrança do IPTU, contra o ato de cobrança da TFF, por parte da Secretaria Municipal de Aracaju. O desembargador Ricardo Lima deu a liminar. Qual foi o fundamento? Só. Havia outros fundamentos que talvez tenham perturbado um pouco a questão. E, por isso mesmo,
se falava de não confisco, se falava de valorização do trabalho, se falava da livre iniciativa, se falava da função social da propriedade, se falava do pleno emprego, se falava da moralidade e da razoabilidade. Tantos foram os fundamentos desnecessariamente colocados que essa atecnia, essa falta de técnica, é claro que levou a um espaço enorme para uma discussão que conduziu para uma posição também equivocada do presidente do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da liminar. Suspendeu os efeitos da liminar. Ora, para isso bastaria simplesmente invocar os princípios que eu estou mencionando, quais sejam o da igualdade, o da isonomia exclusivamente tributária. Eu não estou falando da igualdade de todos perante a lei que está no caput do artigo 5º da Constituição. Eu estou falando de princípio exclusivamente tributário que está no artigo 150, inciso 2 da Constituição e no seu corolário, que está no parágrafo 1º do artigo 145. Vamos anotar isso, porque nós vamos precisar disso em 2021. Portanto, nós precisamos ser bem técnicos. A outra atecnia que aconteceu foi que, na decisão liminar, o desembargador passeou pelo caminho da moratória. E foi um prato cheio. Foi um prato cheio. Por que um prato cheio? Porque nós temos batido aqui que moratória é ato do poder legislativo. E isso está dito na decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal contra a liminar dada pelo Tribunal de Sergipe. Ele se o legislativo nem o executivo. Ainda quando na pandemia se deva ter esta compreensão da circunstância da capacidade contributiva, diz ele, na forma como foi colocada na liminar, não é ato jurisdicional, não é ato de juiz. Vamos examinar também esse assunto. Portanto, voltemos ao que nos interessa. Por que que estou sempre falando desse julgado de Aracaju? Porque, de qualquer sorte, o desembargador se apoiou no princípio da capacidade contributiva. Se o fundamento que ele deu foi o da moratória, é um mero equívoco técnico, que nós aqui não vamos cometer, porque estamos dialogando num ambiente técnico tributário, ainda que em linguagem, como temos dito, perceptível por qualquer interlocutor. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos, sim, achando que para tudo há solução, porque não estamos tentando ter solução para não morrer, que essa não tem solução, todos morreremos um dia. Pois muito bem, então vamos ver o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já no dia 6 de agosto de 2020, ele confirma, o ministro Toffoli, confirma de modo definitivo a suspensão dos efeitos
da medida liminar, da concessão da medida liminar, naquela ação de Aracaju. Voltou-se a discutir esse assunto no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E muito bem colocaram a desembargadora Yolanda Santos Guimarães e o desembargador Cesário Siqueira Neto, de que o caso não era para ser encerrado. E que a liminar estava apenas com seus efeitos suspensos. Por isso mesmo, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deveria discutir a questão. E aí, eu já me comprometi com o professor José Gomes, que foi nosso aluno aqui no doutorado, de que farei uma live exclusivamente para Sergipe, na próxima semana, quando os dois vamos colocar essas questões para ajudarmos a salvar a ação que ainda está, por obra e graça da maioria do tribunal, ainda sob discussão o objeto, que alguns queriam que tivesse sido já um objeto superado por causa da decisão do ministro Toffoli, que apenas suspendeu os efeitos. E suspender os efeitos com o mesmo problema que se está discutindo, como vocês viram nesta semana. Suspender os efeitos com base numa regra que foi trazida no tempo em que o governo era um tanto quanto imperial e que sob uma cláusula geral de que haveria ofensa à economia, a não sei o quê, que o presidente do tribunal para o qual o recurso fosse interposto, ele poderia suspender sobre esses fundamentos. E haja suspensão de toda a natureza, sem que se examine o mérito da questão. Já se deve ter até um despacho, acredito eu, um despacho padrão, que vem o procurador e pede, e vem o chefe do judiciário e concede. Tudo isso nós deveremos levar em consideração para 2021. Não só essa parte jurídica que nós estamos tentando lhe mostrar como proceder, mas você tem, e o jornal, vou até dizer o nome do jornal, o Jornal à Tarde de ontem, traz na segunda página ser colocada em funcionamento para cessar. Quem é o candidato Joãozinho de Ontonha, Pedrinho do Bozó, Antônio de Nossa Senhora. Bom, esse até que é de Nossa Senhora, ele pode trazer uma informação de que, sob a intercessão da Mãe de Deus, poderá acontecer aquele milagre que Cristo fez na boda de Caná, quando ele foi, pela intercessão dela, quando o vinho acabou, ele transformou a água que estava naquelas talhas em vinho. Então é possível que esse que tem Nossa Senhora como seu arrimo possa demonstrar que tem o poder de
fazer com que ela interceda para ele ser um grande legislador. Um legislador para depois da pandemia. Um judiciário para depois da pandemia. Um chefe de executivo para depois da pandemia. E como diz esse professor Valber Souza, essa peneira deve ser feita. Há lugares que têm 16, 17 candidatos a prefeito. Quantos estão preocupados em saber como será a vida com esses números que eu dei de tantos milhões de desempregados, tantos milhões à procura de emprego, tantos milhões sem empregabilidade, tantos milhões que não vão poder pagar o imposto? O que fazer? Então a primeira questão foi invocar o caso de Aracaju. Ainda vale o que está aqui na decisão do desembargador Ricardo, considerando, desembargador Ricardo Múcio Santana Lima, considerando que os seus fundamentos ainda prevalecem. Quando Sua Excelência diz que, estando as pessoas com a impossibilidade de adquirir recursos financeiros para pagar os impostos, porque no mundo moderno você não paga imposto senão com dinheiro. O artigo 3º do Código Tributário Nacional diz que tributo é a prestação pecuniária em dinheiro, portanto compulsória, e para evitar que a pecúnia possa ser confundida com aquele tempo que eu podia fazer do gado uma moeda, diz textualmente o artigo 3º que tem que ser em moeda, ou em algo que possa, portanto, ter a eficácia de moeda, e o algo que tem a eficácia de moeda tem que ser dito pelo próprio Código Tributário Nacional, que não coloca alguns dos objetos passíveis de se transformar em moeda no mundo dos negócios, não coloca no código que esses instrumentos possam servir para pagar. E quando eu disse que sua casa pode responder, é porque o juiz pode fazer a penhora de sua casa. Quando eu disse que a sua conta bancária pode responder com seus minguados tostões, é porque o juiz tem hoje o poder de fazer a penhora online, direto na sua conta. E daqui que você justifique que aquele dinheiro não era seu, etc, etc, o constrangimento já aconteceu. Portanto, voltemos ao caso de Aracaju. No caso de Aracaju, ainda vale a fundamentação. Qual foi a fundamentação que ele usou? Foi a fundamentação relacionada com a incapacidade financeira de cumprir prestação tributária. Ora, onde você vai ter este arrimo? Eu preciso ler, porque lendo fica mais fácil de você entender. Anote aí, artigo 150, inciso 2. Inciso 2. Diz o legislador da Constituição, portanto a minha Constituição, que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então vamos fixar só o município, que nós estamos pisando no solo de Salvador. Então aqui se diz que o município de Salvador, uma vez, duas vezes, o município de Salvador, duas vezes, três vezes, o município de Salvador está proibido, porque é vedado a ele, olha só o que diz, instituir tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Que se encontre em situação equivalente. E vem o resto do dispositivo, mas vamos interpretar logo esse começo. Tratamento desigual a contribuinte que se encontra em situação equivalente. Aí vem a questão. Há um contribuinte de IPTU que está diferente de outro. E aí, diz o dispositivo, se ele está diferente, portanto não está em situação equivalente, o tratamento tem que ser desigual. Até aí tudo bem? Mas admita que a Prefeitura de Salvador resolva tratar todos que estão em pandemia, que não tiveram recursos, os condutores de vans, de alunos para os colégios, os organizadores de eventos, os professores autônomos e tanta gente que você conhece. Não está igual, por exemplo, ao funcionário público que não teve um tostão diminuído do seu vencimento. Ao parlamentar que recebeu por todo esse tempo os seus subsídios. Aos seus auxiliares que receberam todo esse tempo no gabinete os seus vencimentos. Não é a esses que eu estou me referindo para que não paguem o IPTU. Esses poderão pagar. Mas porque eles podem pagar, eles estão em situação diferente da sua, que é motorista de van, que é organizador de evento, de buffet, que é vendedor de iguarias na praia. Eu estou me referindo, portanto, a estes. Onde eles vão buscar fundamento para sair, portanto, de uma forma de tratamento isonômico igual? Nesse dispositivo. É proibido instituir tratamento desigual para quem está em situação equivalente. Recebeu dinheiro, paga o IPTU. Não recebeu dinheiro, não paga IPTU. E não pagando IPTU, como é que deve acontecer? Em primeiro lugar, deve ser a Câmara Municipal de cada cidade, por exemplo, a de Salvador, que deveria ter votado o projeto de moratória. Não votou até hoje. Sentou sobre o projeto que daria, portanto, curso a esse princípio da isonomia. É isso que você deve começar a apreciar para saber quem foi, por que fez, porque sentou em cima de um projeto que iria cumprir a Constituição do país. Olha a peneira que falou o articulista de ontem do Jornal à Tarde. O articulista de ontem do Jornal à Tarde. Não está fora, portanto, da sua apreciação todas essas pessoas que tinham responsabilidade e não, portanto, cumpriram com o seu dever. Ora, qual é o corolário desse artigo que eu estou lendo? Qual seja instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. É o que está nesse parágrafo 1º do artigo 145, que é
o dispositivo que trata, portanto, da capacidade de pagar. Junta um com o outro. Eu recebi meus vencimentos, portanto, tenho capacidade de pagar meu imposto. O condutor da van não recebeu um tostão e os R$600 ou os 250 de esmola que o poder público lhe deu, esses valores não dão para ele pagar o imposto. Como vamos tratar um e outro? De modo diferente, de modo desigual. Pois bem, vai acontecer que um iluminado, entre aspas, entenda que, primeiro, Salvador fez um projeto votado pela Câmara Municipal da cidade para o PPI. O que é PPI? É projeto, é pagamento, é, portanto, parcelamento incentivado. Continua tratando de forma desigual situações equivalentes. E por que isto? Porque neste projeto que se faz aquilo que eu tenho chamado sua atenção, que o Programa Especial de Parcelamento Incentivado é um engodo, mesmo para os débitos do tempo da pandemia, a partir de março de 2020, até para os débitos que você teve ou está tendo depois da pandemia. O programa de parcelamento incentivado dá um desconto de até 20% no valor principal. Dá um desconto de até 100% nos juros e nas multas. Faz um parcelamento de 48 meses. Aí você diz, uma vantagem. Eu vou ter um desconto de 20% no valor principal, só vou pagar 80%. Tiro as multas, tiro os juros e parcelo em 48 meses com acréscimo da taxa Selic. Aí começou o problema. Que a taxa Selic hoje está em 2%, e esse projeto de lei que se transformou em lei manda que ainda acrescente 1% sobre esses 2% a cada mês. Que vantagem! Esse PPI é extensivo aos débitos anteriores ao período da pandemia, que esse projeto, esse tempo que eu estou dizendo, e as condições, porém, são menos atrativas, diz a lei, são menos atrativas. Você que é profissional autônomo, dirige van, por exemplo, você tem certos descontos. E aquele que tem estabelecimento tem um desconto apenas de 20% na TFF. Mas eu tenho batido aqui, que diabo de TFF você vai pagar? Se é uma taxa para licenciamento. Se é uma taxa para fiscalizar o funcionamento do estabelecimento tal qual ele foi licenciado, se eles fecharam os estabelecimentos. Que brincadeira é esta? E fecharam o estabelecimento e vão me cobrar isso no judiciário, com penhora de meus bens, inclusive da minha conta bancária. Quando entrarem 2 tostões de mel coado, ele vai em cima para tomar. Presta atenção! E assim vai. Mas é esse mesmo parcelamento que reduziu em 60% o ISS dos serviços financeiros, serviços bancários, serviços do chamado Mercado Livre,
do Mercado Livre, que ninguém está pedindo para misericórdia, porque o Mercado Livre não tem nem possibilidade de ter estabelecimento fixo em Salvador, que bobagem! Que basta tocar um enter do computador para mudar o estabelecimento onde quer que fique o centro dessa história. Dos serviços bancários, das fintechs ou fintechs, como queira. Essas, então, eu chamei a atenção de que estão com um movimento de 700 milhões de reais. Salvador, pela sua Câmara Municipal, deu, a pedido do chefe do Poder Executivo, deu uma redução de 60% do ISS para esses moços. Mas você vai ter que pagar honorários dos procuradores. E então, eu acho injusta essa isenção do mercado financeiro, até porque não respeitou a lei de responsabilidade fiscal. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Não respeitou a lei de responsabilidade fiscal. Você sabe o que diz a lei de responsabilidade fiscal? Que cada vez que faz uma benevolência dessa, como fez o município de Salvador, dando redução para o mundo financeiro, cada vez que faz isso tem que oferecer uma compensação. O projeto que chegou à Câmara não diz nem qual é a compensação. Mas como nem o prefeito, nem ninguém vai querer dar com os costados no Tribunal de Contas, vai ter que apresentar essa compensação, nem que seja a posteriori. E sabe qual é a compensação? Diz a lei de responsabilidade fiscal: aumento de imposto. Então esse aumento de imposto virá. E aí volto novamente. Você precisa passar sua peneira eleitoral para que você saiba quem é que vai examinar em 2021 todos esses pedidos de escorcha tributária, como aconteceu em 2013. Você se lembra de 2013? A eleição foi em 2012. A eleição foi em 2012. O chefe do Poder Executivo entrou com uma maioria de vereadores na Câmara de Salvador. Mandou um projeto escorchante de IPTU que até hoje tem os seus efeitos, e essa maioria lhe deu esse projeto. Se a Constituição diz no artigo 1º que um dos princípios fundamentais da federação, da república, da coisa pública e da democracia, um dos princípios é o pluralismo político, por que você vai fazer aquela bobagem do tempo de Francilino? Se lembra de Francilino, aquele governador de Minas Gerais, que nem nasceu em Minas, nasceu no Piauí? E que quando o Brasil tinha o bipartidarismo, um partido fez 20 e tantos dos governadores de estado. E ele louvou isso dizendo que era uma maravilha. Que vergonha, que tristeza, uma democracia sem pluralismo, uma democracia em que se fizeram 20 e tantos dos 20 e poucos governadores de estado. É a mesma coisa que você está fazendo. E cada vez que eu vejo na televisão, meu caro seguidor, uma propaganda dizendo: vote nos vereadores do grupo de fulano, e aí vem uma renca de nomes, eu fico preocupado que você vote no vereador por causa do grupo e não por causa dele, por causa da capacidade dele, porque ele é capaz de fazer o quê? São 43 vereadores, são 1.578 candidatos para 43 vagas. Está na sua mão, você faz o que você achar. Aqui eu não estou dizendo que A ou B ou C é ótimo. Eu estou só dizendo que você é quem tem que avaliar. Você, seu vizinho, seu amigo,
seu grupo, para depois não ficar com os projetos ilhados, porque são projetos que não atendem ao que pretende o chefe do executivo, que é fazer pracinha, pintar meio fio, refazer obras que já foram feitas mais de uma vez, Deus sabe por que razão. E você, com seu carro confortável, passa toda vez naquela área, está trabalhando, está uma beleza, está bonito. E quando chover, que aquelas pessoas que ninguém, portanto, gasta um tostão para saneamento básico. E quando chover, aquelas pessoas, como no meu tempo, na bacia do comércio, que não podiam nem ir ao seu trabalho nas ruas do comércio da Cidade Baixa de Salvador. E que eu, prefeito de Salvador, fiz todos os trabalhos de infraestrutura e hoje, portanto, só os da minha idade se lembram daquele descalabro no comércio. Se lembram do descalabro da Baixa dos Sapateiros. Portanto, nós estamos lhe dizendo que você tem solução. E aí como você deve proceder em 2021. Aí você deve lembrar em 2021 que administrativamente você ainda pode pedir revisão de lançamento. E enquanto você está na revisão de lançamento, está o município proibido de ir a juízo para aquelas coisas todas que eu lhe falei. Ou seja, pedir a penhora de seus bens, pedir a penhora online entrando em sua conta bancária. E só depois disso você vai agir judicialmente. E então vamos partir para a interpretação do parágrafo 1º do artigo 145, combinado com o inciso 2 do artigo 150, todos da Constituição. Ou então você vai forçar a nova Câmara de Vereadores de 1º de janeiro de 2021 a votar os 3 projetos que eu fiz e que espero seja eu um desses 43 vereadores. Se for a reapresentação dos meus projetos com sangue novo na Câmara, com novas pessoas, possivelmente prossiga. Com novas pessoas em todos os sentidos, chefe executivo novo, vereadores novos. Então, você não estará, portanto, sujeito aos parcelamentos e suas consequências, conforme nós estamos revelando. Eu, portanto, devo lhe dizer que vamos continuar com essas conversas populares, e a próxima não será mais de hoje a 8, sábado, porque eu vejo que se abriram os portos do Brasil às nações amigas, né? Abriram-se os espaços justamente para você deixar o seu confinamento, já não era sem tempo. Eu não quero te prender olhando essa live no próximo sábado, às 10 horas. Eu quero que você concorde comigo que nós vamos, portanto, terça-feira, dia 20, às 19 horas, voltar a este encontro. E eu peço a você que diga se eu estou certo ou errado em mudar o horário. Porque se você achar que deveremos permanecer nos sábados às 10 horas, você é quem manda. Eu vou continuar nos sábados às 10 horas. Vou esperar a sua manifestação e gostaria que fosse logo agora, porque você tem sido fiel a mim em me seguir e, portanto, você tem preferência para dizer o que eu devo fazer. Uma vez que eu estou buscando conforto para as pessoas. Se desejar sábado
às 10 horas, então nós voltaremos no próximo sábado à nossa live. Se não, já fica certo que será terça-feira, dia 20, às 19 horas. Aqui é democrático. Você é quem manda. E tanto você manda que eu estou motivado por você para continuar nesse diálogo, que eu ia terminar no 10º, se lembra? E eram 10 aulas. Eu já as transformei de aulas em encontros. Porque a aula fica muito formal, parecendo que é um professor que está na sala de aula, dando conhecimento, transmitindo conhecimento para os seus alunos, embora isso seja das coisas mais bonitas do mundo, é você pegar o que você tem no seu âmago, o que você armazenou e transferir para outrem. Nada mais democrático, nada mais republicano, nada mais cristão do que isto. Porém, neste ponto, é você quem decide. Fato é que, de qualquer sorte, eu estou agradecido por você estar seguindo e que você tenha absorvido tudo que nós falamos hoje, no sentido de que há milhões de pessoas no país, portanto, uma quantidade enorme sem emprego. Algumas porque nem estão procurando, outras tantas porque foram despedidos. E, num caso e no outro, precisa ter empregabilidade, condições, aptidões para competir neste mundo, especialmente da nova tecnologia que nós estamos experimentando. E sendo assim, nós estamos aguardando que você não se esqueça sobre nosso horário. Ou é novo para terça-feira, estou batendo firme nisto, ou é o mesmo para sábado que vem. E nós vamos sempre lhe falar de como você deve agir para exercer sua cidadania. Se lembre que você não é súdito de ninguém, você é cidadão. Se lembre que você, se der um muxoxo, dizer, não vou votar para ninguém, está descumprindo um dever fundamental. A Constituição lhe assegura direitos fundamentais, mas também lhe impõe deveres fundamentais. Dentre os deveres fundamentais está o de votar, o de escolher. Porque se você não for lá escolher, você que está tendo consciência de tudo isso que nós estamos dialogando aqui, outro irá em seu lugar. E escolherá talvez aquele que você gostaria que não fosse escolhido. Talvez aquele que você gostaria que não fosse escolhido. Então, cuidado com esse rompante, não vou lá, não quero saber. Vá, em nome da sua cidadania. Vá, para que você, ao fazer isto, evite um mal maior para esta democracia sempre titubeante, para esta república, como o nome está dizendo, coisa pública, que às vezes se transforma na coisa de alguns que se assomam do poder para atender ao seu grupo econômico, para atender aqueles que têm força, e tendo força pode cochichar no ouvido do poderoso para que ele faça aquilo que esse grupo que tem força consiga que ele faça. Use o seu voto para você conseguir alterar todas essas coisas. Com isso, eu estou a me despedir e esperando. Daqui a pouco eu vou ver o que é que você falou sobre essa mudança do dia, mas nós estaremos juntos na terça 20 ou no próximo sábado 24, não importa, nesse encontro que pode até estar incomodando a quem quer que seja, mas não nós dois, que não temos nenhum outro interesse senão de esclarecer numa área importante que pode colocar em perigo o seu próprio patrimônio. Tributação é a transferência do patrimônio do particular, seu patrimônio, para o geral.
De que forma? Da forma mais democrática possível. Como é que essa forma acontece? Com o seu voto. Tenha um bom sábado.